Olá pessoal, tudo bom? É um prazer mais uma vez vir aqui falar com vocês. E como já foi prometido, nós vamos falar um pouquinho essa semana sobre a Bíblia, né? É interessante porque quando a gente começa a gravar alguns vídeos relacionados a assuntos da Bíblia, a gente tem que ter essa preocupação em explicar o que é a Bíblia. Que há um bloqueio natural das pessoas, ser um livro muito grande, né? Se a gente olhar pela espessura, já é um livro grande. A linguagem não é aquela que nós estamos acostumados, porque você vai entender que a Bíblia ela foi escrita há muitos anos também. Então existe esse bloqueio, essa rejeição das pessoas em relação ao que elas não conhecem. E a minha intenção aqui, na verdade, hoje é simplesmente começar a simplificar isso para você. A nossa proposta nesse canal é sempre isso, trazer de uma linguagem mais simples que você possa entender. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre a Bíblia é que ela não é um livro qualquer. Ela é o livro dos livros. Como assim, Ismael? Olha, você vai encontrar muitos livros por aí. Você vai encontrar muitas publicações que venderam muitas cópias. Só que a Bíblia é diferente de todos os outros livros. Aí você vai entender isso que eu estou te falando de uma forma mais gradual no decorrer desse livro e no decorrer dessa semana. Por que eu estou te afirmando isso? Uma das coisas que eu quero, já que você fique gravado na sua mente, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo ela a palavra de Deus, ela já por si só já é superior a qualquer outro escrito, a qualquer outra publicação. Como assim? Todas as outras publicações são inspiradas por homens, através de homens e conhecimento humano. A Bíblia é contramão isso. A Bíblia é algo que Deus deu a se conhecer. Através da Bíblia, nós conhecemos um pouco de Deus. Está registrado aqui nesse livro o que Deus quer que nós conhecemos dele. Nós nunca teremos uma compreensão exata do que é Deus, como ele é, a sua forma. O que nós vamos entender é o que a Bíblia fala sobre Deus. Aí Deus dá um vislumbre da sua magnitude através do livro sagrado. Esse é o primeiro ponto para você ler a Bíblia, para você conhecer a Bíblia, conhecer um pouquinho mais de Deus. Também sabemos que através da Bíblia Deus fala conosco. Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos angustiados, muitos já procuram um texto bíblico para acalmar a sua alma, para aquietar aquelas incomodações, aquelas angústias que parecem nos sufocar. É através da palavra que nós lemos e compreendemos que Deus, Ele está conosco e Ele fala conosco. Basta então eu ler com fé que esse livro aqui contém a palavra de Deus. Um outro ponto interessante é que a Bíblia ela é muito rica porque ela foi escrita por cerca de 40 autores. Aí você me pergunta, mas você acabou de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, agora você está me falando em 40 autores. Primeiro ponto, Deus não ditou a Bíblia. Deus inspirou pessoas a escreverem os seus textos e no decorrer da história isso foi montado um livro que na verdade tornou-se a Bíblia que nós conhecemos, mas ela é formada por vários escritos. Então na Bíblia não existe uma história de ponta a ponta, existem conhecimentos de Deus revelado ao homem buscando a salvação do homem. É a palavra de Deus em contrapartida que está indo de encontro, em contrapartida daquele que necessita de algo. A Bíblia é isso, a revelação do plano da salvação. Deus não se preocupou em contar detalhes que para nós hoje parece ser importante. Muitas pessoas buscam isso, querem que a Bíblia traga respostas que a Bíblia não acha necessário trazer. Por exemplo, a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é uma palavra, como eu já falei para você, é a palavra de Deus e você tem que ler e acreditar. É por fé. Em nenhum momento a Bíblia procura provar a existência de Deus. Ao contrário, ela mostra os atos de Deus em relação ao ser humano e aí eu leio e creio
que aquilo ali também serve para mim. Então esses escritos eles aconteceram por muitos anos, por pessoas diferentes. E o que é mais interessante é que nenhum texto da Bíblia, nenhum versículo ali vai contradizer o outro. Ele vai complementar, vai trazer uma outra luz àquele conhecimento, vai trazer um complemento, vai formar uma doutrina bíblica, mas jamais um texto vai contradizer o outro. Eu estava ontem conversando com uma pessoa e eu quero rapidamente... Olha como é interessante a Bíblia. Se você abrir no Evangelho de João, eu vou abrir aqui para você no capítulo 1 e no versículo 1, para a gente dar assim começar esse entendimento, tá? Eu estou abrindo com você aqui agora, tá? Não se preocupe. Se você tem a Bíblia em mãos, faça isso comigo. Dá uma pausa esse vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia e para a gente entender como é interessante esse texto e como ele é rico. Olha só, Evangelho escrito por João, Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. O 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada se fez, nada que foi feito se fez. Está com a Bíblia aí? Abra Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Olha só como é interessante. Lembra que João está falando de Jesus, que ele é o Verbo. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí Deus começa a falar, haja luz, haja isso, haja aquilo outro, e assim começou a acontecer. Só que chega um ponto que Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O façamos já não é só mais Deus, alguém estava ali. E quem é que estava ali? A Trindade, Jesus. Então quando João diz que no princípio ele era o Verbo, ele era a palavra de Deus, agora eu estou apresentando para você que ele estava lá na criação do mundo. É isso que a Bíblia é. Através dessa revelação nós vamos entendendo quem fez as coisas, quem formou as coisas, quem fez, como fez, através do que? Da Bíblia, de uma revelação gradual. Talvez se você ler só Gênesis, você não vai entender quem é Jesus. Mas se você ler os Evangelhos, aí você começar a estudar a Bíblia como um todo, você vai entender onde está Deus, o Espírito Santo, Jesus, o plano da salvação. É isso que eu quero que você entenda. Esse livro aqui, ele é riquíssimo. Ele é, quando você começa a ler, quando você começa a entender. E uma coisa que o novo convertido, o cristão começando a caminhar na fé, nos primeiros momentos, nos primeiros passos da sua fé, ele já vai entender que a palavra de Deus é algo que ele não pode mais viver sem. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo registrou numa das cartas endereçadas a Timóteo, assim, toda a escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16, a parte A do versículo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. O apóstolo Paulo está afirmando para Timóteo: olha, Timóteo, o que você tem aí é inspirada por Deus. O que Moisés escreveu, o que Isaías, Jeremias, os Salmos, tudo o que eles escreveram, e agora para nós já completa, de Mateus a Apocalipse, tratando o Novo Testamento, e no próximo vídeo eu vou falar para você o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento, um pouco mais sobre essas divisões. Hoje é um assunto um pouco mais geral para você compreender a importância da Bíblia. Então eu já quero convidar para você, para amanhã, no vídeo de amanhã, entender como usar a Bíblia na igreja, e se você não vai na igreja ainda, como usar a Bíblia no dia a dia. Olha que coisa importante nós vamos aprender amanhã. Então, fica aí o meu convite, não perca o vídeo de amanhã e já dá o seu joinha aí, o seu like, se inscreva nesse canal, que a gente vai ter sempre um assunto relacionado à Bíblia. Agora nós estamos falando sobre a Bíblia em si, mas nos próximos vídeos, na próxima semana talvez, o que a Bíblia diz sobre alguns assuntos, quem é Deus, quem é Jesus. Fica aí o meu convite para você.
Esse canal tem uma proposta de evangelização. E principalmente, dentro desse processo da evangelização, eu quero levar para você uma mensagem cristocêntrica, só que de uma forma simples que você possa encaixá-la no seu dia a dia. Trazer a Bíblia para a sua rotina diária. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se eu conseguir, junto com você, essa interação de algo que parece hoje muito distante, mas que isso aqui possa ser aplicado no seu dia a dia, eu tenho certeza que você será um cidadão melhor, a sua vida vai melhorar e o melhor, você sendo convencido por ela que Jesus é a salvação, você vai morar no céu junto comigo. Amém? Até a próxima. Deus abençoe.